Vamos à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo de número 18. E o tema da nossa mensagem hoje é... O tema da nossa mensagem hoje é revelação de Deus para as nossas vidas. Revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18, do versículo 16 ao versículo de número 33. Se alguém quiser ler para mim, eu agradeço. Amém? Gênesis, capítulo 18, do versículo 16 ao versículo de número 33, né? Vou pedir para os irmãos lerem do versículo 16 ao versículo 18, amém? Mas o tema da mensagem, ou a mensagem está inserida nestes versículos que eu falei aqui, amém? Do 16 ao 33, amém? Vamos lá, alguém pode ler? Amém. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos ali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém até aí, irmãos. Irmãos, esse texto, ele nos traz revelações tremendas para as nossas vidas, né? E eu estava meditando, né, nessa mensagem, e o Senhor falou claramente, falou muito ao meu coração, né? E a primeira revelação que o Senhor nos traz neste texto, irmãos, e essa revelação ela é muito importante nós entendermos e nos alegrarmos, né, com ela. A primeira revelação é que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Diga, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Com quem tem compromisso. Com quem tem compromisso. Com Ele. Amém? Vamos ler Gênesis 18, versículo 17. Gênesis 18, 17. Amém? E João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Gênesis 18, 17. E João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Alguém pode ler, por favor? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Irmãos, quando nós lemos esse texto, aqui na minha tradução diz: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Ou seja, sabe, algo tão maravilhoso você analisar isto. Deus, ele poderia destruir Sodoma sem avisar Abraão, sim ou não? Sim. Ele poderia fazer, né, o que ele havia determinado que fosse feito, sem que ele precisasse ou quisesse falar para Abraão. Ele poderia. Mas por que ele não fez? Porque Abraão tinha um compromisso com o Senhor. Eu acho interessante isso, né? Abraão era um homem compromissado com Deus. Abraão, aonde ele morava, aonde ele estava, ele erguia sempre um altar ao Senhor, né? Então Abraão era alguém que ele tinha compromisso com Deus. Era alguém que conhecia Deus, amava Deus e tinha compromisso com Ele, né?
ao ponto do Senhor dizer, eu não vou esconder de Abraão, né, o que pretendo fazer, né? Porque Deus, ele sabia que Abraão, ele tinha familiares ali em Sodoma, né? E aí Deus, então, com esta atitude, ele não apenas, olha, isso aqui é interessante demais, irmãos, ele não apenas mostra que ele tem compromisso com aqueles que o amam, com aqueles que têm compromisso com ele, como o Senhor, né, ele dá a oportunidade, né, e ele estava lhe dando a oportunidade para Abraão interceder pelos seus familiares, né? Que coisa interessante, irmãos. Então, eu quero que os irmãos se alegrem com isso e compreendam que Deus, ele tem compromisso com vocês. Deus, ele tem compromisso conosco. Por quê? Porque nós temos compromisso com ele, né? Não que Deus tenha obrigação, irmãos. Não me compreendam mal. Não que Deus tenha obrigação de fazer o que nós queremos, né? Isso também não nos dá o direito de nós exigirmos de Deus aquilo que nós queremos, né? Aquilo que queremos receber da parte dele, né? Existem pessoas que elas querem exigir de Deus, né? Existem pessoas que elas querem cobrar de Deus, né? Eu ouvi há uns dias atrás um vídeo onde um pastor dizia para as pessoas, você tem que cobrar Deus, você tem que exigir de Deus. Não, nós não temos que exigir nada. Nós não temos o direito de cobrar nada do Senhor. Mas é tão lindo nós olharmos para este texto e nós percebermos o compromisso de Abraão com Deus fez com que o Senhor, né, visse isto com bons olhos e então o Senhor, de uma certa forma, ele honrou Abraão, né? Que coisa linda, isso é maravilhoso, irmãos. Então, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, né? E Jesus disse, se aquele estiver em mim, né? Pode ler novamente, irmã Rosana, por gentileza? João 15:5, por gentileza? Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, olha o que o próprio Jesus diz, irmãos, nesse texto, né? O próprio Jesus afirma, não é alguém comum, não foi uma pessoa qualquer que disse isso, foi o próprio Jesus. Pode ler, irmão, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos ler mais um versículo aí do mesmo capítulo. Capítulo 15, versículo 7, irmã Rosana, por favor. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Olha aí, irmãos. Jesus afirmando para nós, né, que ele tem compromisso com aqueles que o honram, aqueles que o amam, aqueles que têm compromisso com ele, né? Então isso é maravilhoso. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, e isso também é motivo para nós, isso é um incentivo para nós continuarmos firmes, né, na presença do Senhor, né? Porque o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que o amam e aqueles que têm, né, compromisso com ele. Amém? A segunda revelação que o Senhor nos traz aqui nesse texto, irmão, é que Deus, ele é justo. Ele é justo. E nós, como seus filhos, devemos agir, né, como ele. Deus jamais o Senhor punirá um justo. Jamais o Senhor, ele vai punir um inocente. Jamais, né? Por quê? Porque ele é justo, né? A sua justiça, ela é real, né? E vamos ver, vou pedir para o irmão Anderson, abre em Gênesis 4, do 6 ao 13. Irmã Leidiane, pode ler, por gentileza, Gênesis capítulo 6, versículo 8, 11 e 18. Gênesis 6, 8, 11 e 18. Neide, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Amém?
Amém? Show, irmãos? Já. Pode ler? E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que me descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: maior a minha maldade, que é que possa ser perdoado? Continua? Até aí tá bom. Amém? Irmã Leidiane, Gênesis 6, versículos 8, 11 e 18. 6, 8. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. 11. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. 18. 18. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Amém. Gênesis 7, 1. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Sofia, tem alguém querendo entrar? Amém? Então, irmãos, nós vimos aqui, observamos nos textos lidos, né, que o Senhor é justo, né? A justiça dele é real. E o Senhor jamais o Senhor vai punir, né, alguém que seja justo. Jamais o Senhor vai, né, condenar um inocente. Jamais, né? Na época de Noé, a Bíblia diz que Noé foi o único que alcançou esta graça do Senhor. Por quê? Porque Noé era um homem bom, era um homem justo, né? Um homem que andava com Deus, né? Um homem que tinha compromisso com o Senhor, um homem que amava o Senhor, né? E esses textos que nós lemos, eles confirmam isto, né? Ao passo em que Caim, né? Deus, ele deu oportunidade para Caim. E aqui, né, eu quero falar sobre as oportunidades. Deus deu oportunidade para Caim se arrepender, para Caim não cometer o pecado que ele estava pensando em cometer. Deus usou Noé e durante 120 anos o Senhor, né, levou a mensagem através de Noé para aquele povo, mas aquele povo não ouviu o Senhor, não deu ouvidos ao Senhor e por isso eles receberam o castigo tão terrível que foi a destruição, né, daquele povo, daquela época, né, escapando apenas Noé e a sua família. Por quê? Porque Noé servia ao Senhor. Então, a justiça do Senhor, ela é real e nós precisamos confiar, né? Nós precisamos confiar nela. Nós precisamos acreditar nela. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, duvidar dessa justiça, né? O Senhor, ele é justo, né? Ele é justo e, com certeza, irmãos, nós precisamos agir como o Senhor. Precisamos ser justos, precisamos ser íntegros como o próprio Deus, ele nos mostra aqui, né, neste texto. Amém? A terceira revelação que o Senhor nos traz nessa noite, irmãos, para nós sermos intercessores, prestem bem atenção, para nós sermos intercessores, não basta somente nós estarmos com Deus. Isso aqui é interessante. Na verdade, nós precisamos ter intimidade com Deus, né? Precisamos ser mais próximos do Senhor. Precisamos estar mais próximos do Senhor.
Em Números, capítulo de número 12, você pode marcar aí na sua Bíblia, você vai ver que houve um episódio ali entre Arão, Miriam e Moisés, e por causa da intimidade que Moisés tinha com o Senhor, por causa da sinceridade que havia no coração de Moisés, né? Moisés, então, ele intercede diante de Deus e o Senhor cura a lepra de Miriam, né? O Senhor, ele cura, né, Miriam de uma doença que ela jamais poderia ser curada, porque naquela época não havia cura para a tal doença, né? Vamos ver em Gênesis capítulo 18, versículos 23 e 24. Vou pedir para alguém ler para nós. 23 e 24. Amém. Pode ler, irmão? E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentre elas? Vamos ver Tiago, capítulo 4, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago 4, 7 e 8. Alguém achou aí? Pode ler, por favor? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo douro, limpai o coração. Amém? Aqui, eu vou ler aqui o versículo 23, irmãos, aqui na minha tradução, ela é bem clara. Ela diz assim, ó: Abraão chegou um pouco mais perto. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Eu acho interessante essa tradução aqui, quando ela fala Abraão chegou mais perto. Abraão já estava com Deus, sim ou não, naquele lugar? Sim ou não? Sim. Ele estava com Deus. A Bíblia diz que os dois anjos seguiram para Sodoma e Abraão ficou ali com o Senhor. E Abraão chegou um pouquinho mais perto do Senhor, né? E então ele começou a conversar com o Senhor, né? Para interceder ali diante do Senhor, né? Por sua família, por Sodoma. Abraão, ele chegou mais perto, ele se aproximou mais do Senhor. Isso nos dá, irmãos, a ideia, isso nos traz, né, a lição de que nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. E como é que nós nos aproximamos dele? Através da oração, né? Através da oração, através do nosso tempo com Deus, né? Através da nossa leitura diária com Deus, né? E é muito triste, irmãos, é muito triste hoje, né? Pessoas que elas querem servir ao Senhor, ou não servir, mas elas querem se aproximar do Senhor só com interesse de receber algo, né? Algo que venha beneficiar, né? a si mesmo, né? Ontem nós estávamos conversando com uma jovem, né? E aí essa jovem disse que ela não estava interessada em ler a Bíblia, ela não estava preocupada em buscar, né, o Senhor, mas ela queria ser usada pelo Senhor, né? Porém, não havia preocupação, né, de se aproximar de Deus, né, de ter intimidade com o Senhor, né? Abraão, irmãos, ele tinha essa preocupação, né? Imagina Abraão ali conversando com Deus, né? Deus ali perto de Abraão, e Abraão pensando: não, eu vou me aproximar um pouquinho mais, eu vou estar mais perto. Lembra daquele hino que nós louvamos agora? Mais perto quero estar, né? Então nós precisamos estar mais perto do Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, né?
Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa, né? Quando eu disse aqui para nós sermos intercessores. E é claro que existe apenas um intercessor entre Deus e os homens. Porém, nós podemos interceder uns pelos outros, né? Diante do Senhor Jesus, né? Diante do Espírito Santo. Para quê? Para que o Senhor Jesus ele possa levar, né? Eu acho interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então o Espírito Santo, ele está aqui conosco, né? Ele está aqui na terra para nos preparar, né? Ele está aqui na terra para nos levar ao encontro do Senhor, né? Então é a Ele que nós temos que nos reportar, a Ele que nós temos que recorrer, a Ele que nós temos que, sabe, irmãos, pedir, clamar, porque Ele está conosco, né? Nós temos uma canção, né? Uma canção que fala sobre santidade. Eu ainda não mostrei ela para os irmãos, mas uma parte da letra dela diz que o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. E tudo que o Espírito Santo quer é que nós venhamos confiar nele, que nós venhamos nos aproximar mais dele. Para quê? Para que nós tenhamos, né, êxito nas nossas orações diante do Senhor, né? Por exemplo, pessoas que não servem a Deus e que fazem parte, né, dos nossos familiares, ou são nossos familiares. Se nós não intercedermos por eles, irmãos, se nós não orarmos por eles, né, quem vai orar, né? Eu já contei para os irmãos um testemunho de um rapaz que ele era viciado em drogas, né? E à noite o pai dele foi incomodado pelo Espírito Santo para que o pai levantasse e orasse por ele. E o pai então se levanta e começa a orar por ele. E no dia seguinte, ele recebe um telefonema do filho, e o filho dizendo: pai, ontem às 3 horas da manhã, eu ia morrendo com uma overdose. E foi exatamente a hora em que o pai levantou para orar, a hora em que o pai, né, se aproximou do Senhor e intercedeu pelo filho. E junto com o filho dele tinha um outro rapaz. E esse rapaz veio a óbito. E qual é a lição disso tudo? É que o rapaz que não tinha ninguém para orar por ele, que não tinha ninguém para interceder por ele, esse perdeu a vida, né? Morreu. Por quê? Porque não havia ninguém ali para orar por ele. Não havia ninguém com intimidade com o Senhor, né, para interceder por aquela vida, para buscar, né, buscar o livramento do Senhor, né, para aquela vida. Então é importante nós nos colocarmos, né, na brecha em prol dos nossos familiares, em prol, né, dos nossos amigos, em prol do mundo perdido, né? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, irmãos, muito pode pela sua eficácia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lá diz o seguinte: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Foi a intimidade que Moisés tinha com Deus que livrou o povo de Israel de ser destruído após aquele episódio onde eles, né, onde eles fizeram aquele bezerro de ouro para adorar, né, e o Senhor ia destruir aquele povo. O Senhor disse para Moisés que ia destruir aquele povo e que ia dar para Moisés uma nova nação, né? Ia dar para Moisés, né, um novo povo. E o que Moisés disse? Alguém lembra? Irmão Anderson, o senhor lembra o que foi que Moisés disse para Deus? Alguém que lembra? Ele intercedeu pelo povo para que não fizesse isso, né? Exatamente. E a intercessão de Moisés foi tão forte que ele disse o que, irmãos? Alguém lembra o que ele disse? Se o Senhor for destruir este povo, risca o meu nome. Risca o meu nome
do livro da vida. Irmão, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, olha a coragem de Moisés. Vocês lembram que lá em Números, o Senhor deixou bem claro que ele falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com o Senhor. Moisés era íntimo do Senhor, né? Agora isso, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso não nos dá o direito, né, de nós, né, rotarmos na cara dos nossos irmãos e dizer, eu tenho intimidade com Deus, né, e você não tem. Não, irmãos. Moisés, ele era humilde, né? Moisés era humilde. Moisés não... Eu acho interessante que naquele episódio lá da revolta, lá em Números capítulo 16, Moisés não desafiou aquele povo. Moisés, ele colocou nas mãos do Senhor e disse, né, o Senhor vai mostrar quem é, né, quem está com a razão e quem não está, né, quem é chamado por ele e quem não é. Mas Moisés, de forma nenhuma, ele foi desrespeitoso, mesmo com aquelas pessoas, né, que o desafiaram, que se revoltaram contra ele. Então, nós precisamos, irmãos, né, compreender que nós precisamos nos aproximar do Senhor mais e mais, né? Hoje, quando nós estávamos vindo, Neide estava falando para mim, a gente precisa, né, ter mais culto, a gente precisa, né, estar mais junto, a gente precisa se reunir mais, né? E aí, pensando nisso, né, nós tomamos uma decisão, né, já conversamos com os irmãos, né, e depois eu vou dar notícia para a irmã Leidiane. Então, irmãos, nós precisamos querer mais, nós precisamos buscar mais do Senhor, precisamos nos aproximar mais do Senhor, né? Porque a Bíblia, ela nos dá um incentivo, né? Jeremias, né? Jeremias disse, o Senhor falou para Jeremias lá, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que nós vamos ouvir de Deus se nós não buscarmos dele? Como é que nós vamos ter êxito nas nossas orações se nós não nos aproximamos do Senhor, né? Se nós não estamos perto dele, né? Se nós não buscamos ele. Alguém abre em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 24. Provérbios 8, 24. Né? A Bíblia diz, né, algo muito interessante que o Senhor nos fala. Provérbios 8, 24. Alguém achou aí, por favor? Né? Provérbios 8, 24, então, irmão, diz o seguinte, eu amo os que me amam, e os que me buscam pelas madrugadas me encontrarão, né? Irmãos, não significa dizer que o Senhor vai ouvir só quem ora de madrugada, né? Não vamos mistificar isso aqui também, né? Mas todos que buscam o Senhor, todos que clamam o Senhor ouve, né? E o Senhor responde. E o Senhor traz a resposta para nós. Agora, nós precisamos nos aproximar dele. Assim como Abraão fez, né? Acho interessante como Abraão foi estrategista, gente. Como Abraão foi estrategista, né? Abraão se aproximou do Senhor, né? Abraão se aproximou do Senhor e de uma forma bem jeitosa, né? Como diz lá no Nordeste, bem jeitosinho, né? Com todo jeito ali, se aproximou do Senhor porque ele queria interceder pelos seus familiares. Abraão queria interceder por Ló, né? Mas ele sabia que não podia ser de qualquer jeito, né? Não podia ser de qualquer jeito. Ele tinha que, né? Ele sabia da intimidade que ele tinha com o Senhor, mas ele pensou, né? Vou me aproximar mais, né? Vou estar mais perto dele, porque assim, né? Eu vou ter condições de falar com ele. Amém? Não é Provérbio 8, 24, não, é Provérbio 8, 17. 8, 17, desculpa, é isso mesmo. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Obrigado, gente. Às vezes dá um branco, né? A quarta revelação que o Senhor traz para nós aqui nesta noite, irmãos, é que nós devemos crer, diga crer,
Crer e confiar e confiar na justiça na justiça de Deus. de Deus. Sempre. Sempre. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, do 19, Romanos 12, 19. E Gênesis, capítulo 18. Irmão Anderson, por favor, o senhor abre Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25. E alguém abre em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amém? Podem ler, por favor. Longe de ti, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça ou juízo de toda a terra? Romanos 12, 19. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Amém? Olha, irmãos, quando Abraão ele começa a falar com o Senhor, e Abraão ele deixa bem claro, né? Senhor, o Senhor é o juiz do mundo inteiro, e agirás com justiça. Abraão estava dizendo ali: Senhor, eu confio, né? Eu confio, né? A Bíblia não diz que Abraão mencionou sobre Ló, mencionou Ló, a família de Ló, mas era como se Abraão estivesse dizendo ali para o Senhor: ó, eu creio na sua justiça, eu acredito nela, né? Eu confio nela, né? Então, irmãos, quando nós formos injustiçados, ou quando nós formos caluniados, né? Nós não estamos imunes a isso, irmãos. Né? Nós não estamos imunes. Ontem eu ouvi de uma pessoa dizer o seguinte: eu estou pensando em desistir de tudo, porque se eu vou congregar, as coisas estão ruins. Se eu não congrego, as coisas estão ruins. As pessoas criaram, eu não sei quem foi que trouxe essa ideia, de que quando você vem servir a Deus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Você não vai mais ter nenhum tipo de problema. Todos os problemas acabaram, né? E não é assim, irmãos. Pelo contrário, quando nós vamos servir a Deus, saímos do mundo e vamos servir a Deus, nós compramos uma briga. E esta briga com um inimigo invisível, o inimigo das nossas almas, não é? E nós vamos passar lutas, vamos passar dificuldades. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, lá em João 16:33. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, essa ideia de que quando nós vamos servir ao Senhor, nós não vamos ter mais problemas, as pessoas vão nos respeitar completamente, ninguém vai falar mal da gente, ninguém vai nos caluniar, porque Deus está conosco. Criaram a ideia, né? Olha, ninguém toca na gente, ninguém vai tocar, né? Ninguém vai tocar em nós, porque nós estamos com o Senhor, irmãos. Aí você olha para os apóstolos, né? Pedro, Tiago, todos esses apóstolos, irmãos, morreram de forma trágica, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi degolado, né? Ao fio da espada, João Batista perdeu a cabeça, foi decapitado, né? E aí eu pergunto: alguém aqui se acha melhor do que esses homens? Alguém aqui se acha melhor do que eles? Não. Alguém se acha melhor do que o próprio Jesus? Não. Jesus sofreu, né? Ele sofreu na cruz. E o sofrimento dele, irmãos, trouxe a morte, né? E é claro que ele ressuscitou, né? Mas, irmãos, nós precisamos compreender, né, que nós não estamos imunes ao sofrimento. Porém, precisamos compreender que a justiça do Senhor, ela é a nosso favor. Amém? Amém. O Senhor, Ele é o nosso advogado, né? E um dia, irmãos, nós receberemos do Senhor, né, a recompensa. A nossa recompensa não está nesse mundo, né?
O melhor de Deus para nós, diga, o melhor de Deus para a minha vida Para minha vida. não está. Não. Definitivamente. Não está neste mundo. Né? O melhor de Deus para nós está na eternidade, irmão. Então não se preocupe se alguém vai te caluniar, se alguém vai falar mal de você, se alguém vai se levantar contra você, né? Se isso acontecer, glorifique a Deus, entregue nas mãos do Senhor e ore por quem faz isso. E saiba, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Amém? A quinta revelação que o Senhor nos traz nesse texto, irmãos, aleluia, é que devemos ser perseverantes. Diga, perseverantes. Perseverante. Devemos ser perseverantes na oração intercessória, né? Às vezes a gente ora hoje, Senhor, liberta o fulano, e amanhã a gente já quer ver aquela pessoa liberta. Ô Senhor, abençoa o fulano, e a gente já quer ver, nós somos imediatistas, né? Vamos abrir aí em Gênesis 18, do versículo 25 ao versículo de número 32. Gênesis 18, do versículo 25 ao 32. E outra pessoa abre em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Quem achou Gênesis pode ler, por favor. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça com juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei. Se eu achar ali 45, e continuou ainda a falar, e disse, se porventura se achares ali 40, e disse, não o farei, por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achares ali 30, e disse, não o farei, se acharem ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, e disse, não a destruirei, por amor dos 10. Amém? Lucas 18. Alguém achou aí, por favor? Do 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Amém, irmãos? Aí vai falar sobre a viúva, né? Que todos os dias batia na porta do juiz, clamava por justiça, né? Pedia que ele julgasse, né, a causa dela, né? E Jesus, ele nos diz que nós devemos tomar isso como exemplo, né? Eu conheço testemunho de pessoas, irmãos, que oraram 20 anos, né? A história de George Miller conta que ele orou a vida inteira por 2 amigos, né? A vida inteira. E esses amigos, eu acho que só se converteram depois que ele morreu, né? Então, nós assistimos um filme um dia desses, eu até recomendo aos irmãos. Você lembra, Neide? Eu estou esquecido agora o título do filme, onde a avó de um rapaz, ela intercedeu por ele a vida inteira. Caminho para a eternidade. Caminho para a eternidade. Ela intercedeu pelo rapaz a vida inteira, né? E quando ela morreu, o Senhor criou oportunidades, né? Através da oração. O Senhor se revelou ao neto dela e disse, eu estou aqui por causa das orações da sua avó, né? Então, irmãos, nós não devemos desistir de orar, né?
Não devemos desistir, ainda que você ore uma semana, um mês, orou 1 ano, 2 anos. E é claro que existem situações, irmão, que o Senhor vai mostrar para você, né? Se você deve continuar orando ou não. Agora, por exemplo, com relação à salvação, né? Com relação à salvação, com relação a livramento, irmãos, se nós não, eu acho interessante isso, se nós não tivéssemos alguém para orar por nós, talvez nós não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que eu sou fruto da oração de alguém da minha família. Não sei quem, mas eu tenho certeza que eu sou fruto da oração de alguém da minha família. Entre os meus irmãos, eu fui o primeiro a me converter. Mas eu sei que antes de mim, na minha família, já havia alguém convertido e essa pessoa orou por mim, né? Então, nós precisamos orar, né, para que o Senhor venha salvar os nossos familiares, né? E não podemos desistir. O próprio Jesus disse isso, né? E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos, nós precisamos orar até mesmo por nós mesmos. Senhor, dai-me força, fortalece, me ajuda-me a vencer o mundo, a vencer o pecado. Amém, irmãos? Amém. Então não podemos desistir. Para nós encerrarmos, eu quero aqui trazer 3 coisas fundamentais que nós precisamos exercer na oração. 3 coisas fundamentais que nós precisamos exercer, né, na oração. A primeira, respeito a Deus. Abraão, irmãos, ele foi respeitoso com o Senhor. Senhor, não tires contra mim. Senhor, olha, Senhor, me perdoe, eu estou sendo atrevido demais. Senhor, me perdoe, mas por eu continuar falando com o Senhor. Senhor, me perdoe, eu vou falar só mais esta vez. Abraão foi respeitoso, irmão. Tem gente que vai orar e fala, Senhor, eu sou teu servo, e por isso o Senhor tem que me ouvir. Né? Um dia desse a gente estava conversando com alguém, uma pessoa da minha família, a pessoa disse assim, um dia eu estava em um perigo, e eu falei para Deus, e aí Deus, o Senhor não vai me livrar disso não? E aí Deus, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, o Senhor vai deixar alguma coisa de mal me acontecer? Irmãos, nós precisamos ser respeitosos com o Senhor. Né? Precisamos ser respeitosos com o Senhor. Quem somos nós, irmãos, para colocar Deus contra a parede? Quem somos nós para exigir algo de Deus? Né? A segunda coisa que nós precisamos, isso é de fundamental importância, irmão. Humildade. Precisamos ser humildes na oração. Né? Lembram do publicano e do fariseu lá em Lucas 18, do 9 em diante, né? O fariseu todo altivo, né? Todo orgulhoso, todo soberbo. A oração dele não foi respondida pelo Senhor, ele não foi justificado. Ao passo em que o publicano, na sua humildade, ele recebeu o perdão do Senhor. E a terceira coisa, irmãos, é reconhecer, diga reconhecer, quem Deus é e quem nós somos. Isso é muito importante, irmão. Abraão, ele disse, Senhor, eu sou um mortal. O Senhor é Deus e eu sou simplesmente um mortal. Né? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, aquele leproso, quando ele se aproximou do Senhor Jesus, ele disse, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Né? Marcos 1, 40. Então nós precisamos reconhecer, irmãos, quem Deus é e quem nós somos. Nós somos simplesmente pó. Nós somos feitos do pó. E quem foi que nos criou? Deus. E nós podemos nos colocar no mesmo patamar de Deus, sim ou não? Não, irmão, claro que não. Né? Eu vejo pessoas aí, né, dizendo, Deus, o Senhor tem que fazer, e se revolta contra Deus, e se o Senhor não fizer, eu não vou mais te servir. Né? Ué, irmão, só quem perde é a pessoa. Se você deixar de servir a Deus revoltadinho com Ele, quem vai perder é você. Né? Uma vez, irmão, eu estava num ponto de ônibus, e aí chegou um rapaz e falou assim, moço, eu te ajudo. Ele falou, não se preocupe não, eu sou o maior bandido aqui do pedaço. Ele falou para mim, eu sou bandido aqui, eu sou respeitado, sou um dos maiores aqui do pedaço. Mas não se preocupe não vou fazer mal para você não.
E aí eu comecei a falar de Deus para ele. Comecei a falar de Jesus, do Evangelho. Sabe o que ele disse para mim? Falou, irmão, Deus sem mim é Deus. E eu sem ele não presto. É por isso que eu estou nessa condição. Eu não presto sem Deus. Irmão, eu achei aquilo ali tão interessante. E aí quando eu cheguei no lugar que eu tava de destino, a pessoa falou, você sabe quem foi que trouxe você aqui? Falei, sei. Você sabe? Eu falei, sei. Ele disse para mim que ele é o maior bandido aqui do pedaço. Aí a pessoa falou, é verdade. É verdade, ele é o maior bandido aqui do pedaço. E eu achei interessante ele dizer isso. Isso foi uma experiência que eu vivi. Eu achei interessante ele dizer isso. Deus sem mim é Deus. E eu sem ele não presto. Por isso eu estou nessa situação. Só que, irmãos, existem pessoas, eu não sei como isso veio para o Evangelho, esse ensinamento de que você pode se revoltar contra Deus, né? Pode se revoltar contra Deus. Existem pessoas que até dizem, se revolta e deixa comigo, deixa que eu assuma a parada para você, né? Deixa que eu resolva o problema para você. Eu vejo Abraão, né? Muito respeitoso, Abraão humilde e reconhecendo que o Senhor é Deus. E ele era um simples mortal, né? E Abraão obteve êxito, irmão, na intercessão dele. Eu estava falando com a irmã Rosana, antes de começar o culto, eu fiquei pensando, acho que Abraão, vamos imaginar que Abraão fez uma contagem. Para aí, Ló é ele, a esposa, mais 2 filhas, né? E Ló, né? Abraão pode ter pensado, e aí elas têm os noivos, que a Bíblia diz que elas estavam prontas, já iam casar. Aí Abraão contou, bom, Ló, a esposa, 2 filhas, 2 genros, né? E os pais dos genros. Deu 10 certinho, irmão. Deu 10 pessoas. Aonde Abraão queria chegar? Na família dele. Se tiver 10, Senhor, se tiver só 10. O Senhor falou, não vou destruir a cidade se tiver só 10. Abraão tinha esperança. Olha que coisa interessante. Abraão tinha esperança que a família de Ló seguisse o exemplo dele, porque a Bíblia diz que Ló era justo. A Bíblia diz que Ló era justo. Então Abraão tinha esperança de que as filhas de Ló, a esposa de Ló, os genros de Ló, os pais dos genros de Ló seguissem o exemplo dele e servissem a Deus e fossem justos. E nessa esperança, Abraão se agarrou. Senhor, se tiver só 10, Abraão, eu não vou destruir. Então, irmãos, que essa mensagem, espero que essa mensagem tenha falado aos corações dos irmãos. Amém? Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos te louvando nesta noite, de estarmos, Senhor, enaltecendo o teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Pai querido, Senhor, nos ajuda, Senhor, a influenciar os nossos familiares. Nos ajuda, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa salvar cada um deles. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Pai, que assistiu esta mensagem, que ouviu esta mensagem, que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça, com o teu amor e o teu perdão, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Amém, amados?